O que é um guia espiritual? Como diz o nome, guia é um espírito. Guia é um espírito que vai guiar, que vai orientar a sua vida, ajudando a extinguir o fel dos maus instintos que nos leva às nossas quedas conscienciais. Isso que é um guia. Guia é um espírito que tem o nome de guia, que tem a função de guiar, orientar, né? Esse guia, na realidade, ele está conosco, talvez muitos deles, muito antes de nós nascermos. E quando nós estávamos lá na espiritualidade, eles já firmaram, vamos chamar assim, um contrato, assinado um contrato, vou te ajudar na sua encarnação. Verdade seja dita, muitos outros espíritos, guias espirituais, passam a estar conosco durante a nossa vivência na carne. Ou seja, a nossa encarnação. Um guia espiritual é aquele que nos orienta, é aquele que está sempre conosco, nos guiando, nos dando broncas, puxando a orelha, está sempre dando aquela força para nós crescermos espiritualmente. Guia espiritual não passa a mão na cabeça, gente. Não passa. Ai, eu fiz uma coisa errada. Ah, tá bom, filho. Daqui a pouco você acerta. Não, ele chama atenção. Ele chama atenção. Ele não é seu amigo de balada. Não, ele chama a sua atenção. E se por ele chamar a sua atenção, significa que ele quer o seu melhor. Ele quer que você estabeleça uma linha de evolução para que você consiga cada vez mais crescer espiritualmente e evoluir espiritualmente. Tá certo que na nossa caminhada espiritual, muitos guias vão chegando perto de nós e nós vamos conversar sobre isso mais à frente, tá bom? Eles se aproximam de nós, nos dando orientações e nos ensinando os valores espirituais. Valores esses que nos ajudam na nossa conduta ética moral e nos ajudam na nossa regra de vida. Valores esses que estão conosco, que nos servem para viver o dia a dia. Nos serve para nós termos amigos, nos serve para nós termos pessoas que nos orientam. Pessoas, sim, porque eles nos direcionam para pessoas que têm luz. Tá certo que eu acredito naquela lei do universo, você atrai aquilo que você vibra. Então, se você está vibrando coisas ruins, se você está vibrando maledicência, uma conduta fora da ética, uma conduta desregrada, você está sendo amoral, né, em muitos aspectos, até mesmo na fé. Existem pessoas que são amorais na fé. Preferem vender a sua fé do que orientar. E isso é um fato. Então, se você vibra essa mesma frequência dessas pessoas, é lógico que você vai estar na vibração dessas pessoas. E é lógico que você vai cair nessas pessoas que já têm quiumbas, demônios orientando elas. E você vai acabar entrando nessa linha, sendo orientado por uma pessoa que está sendo orientada por um quiumba, por questão de afinidade. Por isso que os nossos guias, sempre, gente, eles querem nos orientar para uma via evolutiva. Sempre eles querem nos orientar para que nós tenhamos uma conduta regrada, ética, moral. E aí sim, agora, eu posso te explicar, eu posso te orientar a dizer o que significa ter um guia espiritual com você. Significa que somos guiados, que somos orientados, para que possamos cumprir a nossa missão na Terra. Missão essa que pode ser de ser um médium, porque para mim todos são médiums, todos nós somos médiums. Não significa que somos médiuns de incorporação, que somos médiuns videntes, que somos médiuns clarividentes, somos médiuns intuitivos, mas todos os médiuns têm uma sensibilidade. Todos os médiuns.
Todo mundo tem um grauzinho de mediunidade que seja. Existem aqueles médios que têm um grau a mais e dentro de um terreiro são médios de consulta. Então eles deixam fluir melhor este guia. Daí uma outra coisa que eu acho errado, né? Todo mundo acha que todo mundo é médio de consulta e não é. Se todo mundo fosse médio de consulta, como é que você teria no terreiro guias que pudessem dar suporte àqueles que estão dando consulta, guias que pudessem formar uma barreira protegendo o terreiro de invasões espirituais, fora os Exus e as pombagiras? Guias que pudessem orientar aqueles espíritos que entram no terreiro para serem orientados e equilibrados, se todos fossem médios de consulta. Se todos fossem médios de consulta, não teria uma corrente mediúnica para trabalhar num contexto geral. Mas nós estamos falando de missão. A missão de ser um médium de consulta, a missão de ser um sacerdote, uma sacerdotisa. Mas o principal mesmo é viver intensamente a nossa encarnação. Essa é a nossa maior missão, viver intensamente a nossa encarnação. Viver com ética, com respeito, viver com consciência tranquila. Ser feliz. Ser feliz. Tudo isso que eu falei acaba de definir o que significa ter um guia espiritual na sua vida. O que significa ter um guia espiritual na sua vida. E acreditem vocês, este guia espiritual nos ama muito. Porque muitas vezes eles abaixam a sua vibração para poder estar próximos de nós. E em muitas situações, nós baixamos tanto a nossa vibração, que eles vão nos acompanhando para poder nos ajudar e acabam sendo presos ou retidos em telas vibratórias negativas. E aí é onde que entram os sagrados executores da lei para poder resgatá-los. Tudo isso significa ter um guia espiritual na sua vida. E todos nós temos um guia espiritual na nossa vida. A grande questão é como cuidar desses guias espirituais que nos acompanham.